Olá pessoal, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei, e hoje nós vamos estudar aqui uma obra de uma coleção que chama Interações. Interações Ser Professor de Bebês, Cuidar, Educar e Brincar. Uma única ação. Esse livro foi escrito pela Cisele Ortiz e pela Maria Tereza Venceslau de Carvalho. Então, na citação aí das provas, talvez vocês vejam como Ortiz e Carvalho, 2012, que é uma publicação de 2012, ou pode citar diretamente o nome da obra, ou colocar o nome delas inteiras, vocês podem ver de várias formas, tá? Às vezes também pode citar só uma ou só a outra, dependendo do trecho que eles retiram da obra. Essa obra ela foi escrita em 9 capítulos, é um livro bem interativo, então ele não é um livro cansativo, porque elas trazem várias teorias, elas trazem várias concepções, vários conceitos importantes que elas consideram relacionados aqui à educação infantil, principalmente de bebês, mas ao mesmo tempo elas vão trazendo exemplos reais da vida cotidiana na creche, então fica tudo muito próximo, a gente consegue visualizar bem as situações e aprender consequentemente com um pouco mais de tranquilidade, tá? Vamos começar então, essa aqui é a capinha do livro. O capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre o espaço do bebê hoje. Então, elas trazem uma breve contextualização de tudo que veio acontecendo em relação ao atendimento da creche, né, até os dias de hoje. Então, as autoras elas vão começar refletindo sobre a origem da creche e a origem da pré-escola, destacando que a pré-escola, aqui tá escrito errado, pré-escola, sempre teve um foco educacional, enquanto a creche não. Nesse caso, gente, elas trazem uma questão histórica mesmo relacionada à educação infantil no Brasil. Quando a gente fala que, no primeiro momento, a creche ela não teve um cunho educacional, ela não teve proposta educacional, foi porque a creche ela foi formulada, né, antes de 88, que é antes da Constituição, para atender demanda de mães trabalhadoras. Então, a creche era um lugar exclusivamente de cuidado, não se relacionava com a educação. Então, a gente associava a creche à assistência social, tanto que não era política educacional, era política da assistência social, enquanto política pública. Já a pré-escola, ela já foi concebida dentro do foco da educação. Então, a pré-escola, diferente da educação da creche, apesar de ambas serem educação infantil, a pré-escola já surgiu para totalmente voltada para a educação, mas também com um olhar distorcido, que era o quê? Preparar as crianças com mais antecedência para o ensino fundamental. Então, era um preparo prévio para o ingresso na escola de verdade, para dar habilidades necessárias para a alfabetização, então, coordenação motora, conhecimento das letras, enfim. Então, as duas tinham visões distorcidas, mas ainda assim a pré-escola estava dentro da educação, enquanto a creche não. Depois que a gente teve a Constituição de 88, e aí lá foi colocado a creche dentro da educação, aí depois nós tivemos, um pouco de tempo depois, nós tivemos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, todos esses dispositivos legais foram transferindo essa creche, que era da assistência social, para a educação. E aí a gente começou a construir, bem devagarzinho, um olhar de educação infantil voltado realmente para o âmbito educacional e não assistencial. Então, até hoje, a gente ainda vê pessoas comentando como se ainda fosse uma questão de assistência. Então, nossa, essa mãe coloca a criança na creche para não fazer nada o dia inteiro. Falas desse tipo denotam claramente o quanto que a gente ainda associa a creche a um lugar de exatamente cuidado e não de educação. Mas a creche hoje é concebida como um espaço de cuidar e educar. As duas coisas acontecendo juntos. Por que cuidar e educar? O cuidar e o educar, ele acompanha a criança ao longo de toda a educação. De toda a educação a gente vê o cuidar e educar no ensino fundamental, no ensino médio. O cuidar e o educar, eles caminham juntos, porque a gente não tem como separar essas duas coisas. Mas na educação infantil, isso apresenta de forma mais preponderante, pela característica da primeira infância. Então, as crianças ainda estão numa formação e elas demandam muito o outro, que é uma das coisas, inclusive, que a gente vai ver na obra, que as autoras colocam exatamente essa fala, né, que os bebês, todas as ações executadas pelos bebês, principalmente na creche, e na vida como um todo, sempre demanda um outro. Então, sempre tem alguém envolvido. O bebê está no berço, alguém colocou esse bebê no berço. O bebê está sentado brincando com os brinquedos, alguém colocou esses brinquedos para o bebê. Então, o bebê ele sempre está vinculado com alguém. Por isso que o cuidado é tão importante nessa fase da vida. Mas a creche hoje, ela tem um olhar de cuidar e educar. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, elas vão trazendo aqui esse panorama um pouco histórico para trazer até os dias de hoje como a gente vê a educação infantil hoje, tá? Elas vão retratar os avanços que foram acontecendo ao longo da história da educação e apresentam algumas possibilidades da baixa quantidade de matrículas em creches,
como, por exemplo, o alto custo da educação de bebês de até 1 ano, pela quantidade maior de profissionais envolvidos, os espaços e os materiais que precisam ser específicos, a falta de vagas, as crenças das famílias e da comunidade, entre outros. Então aqui, gente, elas trazem esse panorama e elas dizem, olha, apesar da creche agora fazer parte da educação, a gente ainda tem muitas questões relacionadas à creche. Primeira coisa, uma baixa quantidade de matrículas. Então, se a gente for comparar, a pré-escola, por exemplo, tem uma taxa de matrículas muito maior. Por quê? Porque também é obrigatório, então não tem opção, tem que estar matriculado. Já na creche não há essa obrigatoriedade. Mas indo além disso, elas conseguem verificar uma série de questões que fazem essa situação se agravar. Então, por exemplo, a creche ela tem um custo muito alto, maior do que todas as outras etapas, se a gente for parar para pensar nas questões pontuais de espaço, de estrutura de funcionários. Então, enquanto na pré-escola, por exemplo, se a gente comparar a creche com a pré-escola, na pré-escola o professor pode atender em média 25 crianças de uma vez, um único adulto para 25 crianças na pré-escola. Enquanto na creche isso não é possível, é um número bem mais reduzido. Então, um profissional vai atender 7 a 8 bebês, não tem uma resolução nacional que determine isso, vai depender dos dispositivos estaduais e municipais, mas uma média seria 7 a 8 crianças por professor. Então, depende de um número maior de profissionais envolvidos. Além disso, os espaços também são diferentes. Então, não é uma escola, não pode ser uma escola tradicional, ou pelo menos não deveria ser. Elas vão até apontar que, infelizmente, hoje a gente ainda encontra creches com espaços que não são adequados para um funcionamento de uma creche, né? Espaços inadequados. Mas exige uma estrutura melhor, uma estrutura maior, espaços mais amplos, espaços mais diversificados. Então, tudo isso encarece muito o atendimento à creche. E aí, somados a isso, a falta de interesse público, no caso de políticas públicas relacionadas a isso. Então, tem muitas questões que envolvem essa falta de matricular as crianças. E crenças limitantes. Então, elas vão falar, por exemplo, que ainda hoje na sociedade, esta mãe que escolhe colocar a criança, ora porque pensa que a creche pode ser um lugar para a criança se desenvolver e aprender coisas que talvez se ela estivesse em casa ela não aprenderia. Se a mãe pensa assim, muitas vezes ela vai se esbarrar com outros olhares. Então, uma avó, uma tia, um tio que vai julgar e vai dizer, nossa, não tá querendo cuidar do filho, que péssima mãe você é. Então, tem muitas dessas questões ainda relacionadas na sociedade. Então, para além da questão estrutural, tem os medos que as mães têm muitas vezes de deixar num lugar desconhecido a criança que ainda não fala. Então, tem muitas questões ainda relacionadas impeditivas mesmo ao acesso à creche. E elas vão apontar isso dentro da história da creche, da constituição da creche, que ainda se apresenta até os dias de hoje. Então, ainda temos muitas concepções limitantes e a gente ainda precisa estudar muito essa relação com a creche para que a gente possa trilhar um caminho um pouco melhor do que a gente tem trilhado até os dias de hoje, tá? Então, elas trazem esse panorâmico histórico. E aí elas vão apontar que a formação ainda na creche é uma questão sensível. Apesar de todo o esforço concentrado aí que vem fazendo o MEC, as secretarias de educação e os gestores de educação infantil, o caminho para que as instituições sejam espaços educativos com profissionais formados e propostas pedagógicas próprias ainda está sendo trilhado. Então, as autoras elas vêm defender nesse sentido que é necessária uma formação inicial dos trabalhadores de educação, principalmente aqueles professores que estão atendendo de 0 a 6 anos na educação infantil. Lembrando que a obra é de 2012, tá? A gente tem a alteração mais recente de 0 a 5, mas isso não interfere no entendimento. E ela também vai defender o direito à formação continuada de qualidade de forma permanente, que seja garantido dentro dessas instituições. Então, aqui, gente, as autoras elas criticam muito que em muitas instituições de educação infantil, os profissionais que estão envolvidos ainda no cuidado e na educação dessas crianças, na creche, dos bebês, ainda não são profissionais qualificados no sentido de terem os cursos específicos para atuar como professores. Então, elas são críticas a isso, elas acreditam que é importante e imprescindível que a gente comece a dar mais foco a isso, a uma formação inicial e a necessidade de uma formação específica na área para atender essas crianças. Então, elas vêm trazer aqui a necessidade de uma qualificação profissional para o atendimento das crianças na creche. Como eu disse para vocês, ainda é um problema que nós enfrentamos no nível nacional. Tem muitos lugares que já
atendem esse requisito e que os profissionais são profissionais habilitados para atender as crianças, e em muitos outros lugares ainda não. Ainda tem uma escassez e aí, no máximo, uma formação em nível médio. Então, elas criticam exatamente essa ausência de formação e elas acreditam que para que a gente possa melhorar a qualidade da educação infantil, melhorar o olhar, melhorar a estrutura, tudo que volta para a melhoria da qualidade da educação infantil está muito relacionada à formação inicial desses profissionais. E não só a formação inicial, mas elas também defendem a formação continuada no trabalho. Então, como uma formação necessária permanente. Essa ideia parte do pressuposto de que a educação, ela caminha. Então, as concepções que nós temos, por exemplo, da criança hoje, elas são extremamente diferentes da concepção que a gente tinha da criança há 30, 40 anos atrás. Então, as coisas, elas vão sendo modificadas, os estudos vão avançando e a gente precisa estar dentro desses conhecimentos para ter uma habilitação qualificada para atender as crianças, tá? Então, basicamente, é isso que elas defendem nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, elas vão falar sobre as primeiras relações, uma questão crucial para o bebê. Então, quando falamos em bebê, falamos sempre de mais alguém. Eu já tinha adiantado isso para vocês, né? Este alguém é mais do que aquele que põe e tira o bebê do lugar, que troca, que alimenta, que conversa. É alguém que tem funções importantes na constituição psíquica e no desenvolvimento da criança. Então, aqui, gente, elas já começam a refletir sobre essa pessoa que está envolvida com a criança diretamente com o bebê. Então, o bebê, ele não tem autonomia suficiente de pegar uma madeira, de pegar os brinquedos, de se colocar para dormir. Ele sempre precisa de alguém. Esse alguém é a mãe, é o pai, é um cuidador, é a pessoa que que a criança está sobre os cuidados. Mas elas vão refletir que vai muito além de apenas esses cuidados, né? Que esta pessoa, que é a referência desse bebê, no contexto que ela tiver inserido, então, dentro do âmbito da instituição educacional, o bebê vai ter uma referência, e essa referência é o adulto. Muitas vezes o professor, o auxiliar, tem algum adulto que está envolvido que virou a referência e o vínculo dessa criança. E essa pessoa que está inserida nesse contexto, ela tem uma função que vai muito além de fazer essas coisas, de colocar a criança para dormir, de dar a mamadeira para a criança, de dar o brinquedinho. Essa pessoa, ela tem uma função específica no auxílio do desenvolvimento psíquico e no desenvolvimento da criança como um todo. Então, aqui elas querem trazer à tona a responsabilidade da nossa função, da função docente, na vida de uma criança, de um bebê, mesmo quando ele tá lá bem pequenininho na creche, tá? E ela traz aqui alguns estudos. Então, em Projeto para uma Psicologia Científica, Freud, em 95, busca descrever o processo psíquico da experiência de satisfação. Então, ele vai descrever que o organismo humano é, no início, incapaz de levar a cabo a ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia. Então, aqui ele está citando esse outro alguém que a criança, que o bebê precisa. As autoras, elas consideram que essas ações específicas que Freud coloca é o que no senso comum a gente chama de cuidados básicos. Então, o que Freud chamou de ação específica, hoje a gente conhece como cuidados básicos, ou ainda necessidades primordiais do bebê. Então, tem sempre alguém para atender os cuidados básicos e as necessidades básicas do bebê. E aí, nesse sentido, as autoras acreditam que para que o bebê consiga abrir espaço concretamente no chão, no grupo, na sala, no mundo, foi preciso preencher espaços psíquicos, organizá-los, nomeá-los e fazê-los funcionar na complexa tarefa de se tornar um sujeito. Essa tarefa foi feita em conjunto com o adulto, o que a psicanálise denomina de função materna. E aí vocês vão perceber aqui que elas vão dizer o seguinte, ó, função materna não é o papel exercido unicamente pela mãe, mas é uma função simbólica exercida pelo adulto que dela se ocupa, que com ela fala, para ela olha e dá significados às suas ações e reações, nomeando-as. Então, toda essa relação psíquica que causa o desenvolvimento e a concepção do sujeito enquanto pessoa tem relação direta com alguém. Esse alguém é o que a gente vai colocar aqui, que as autoras colocam, como alguém que cumpre uma função materna. Só que ela chama a atenção que, apesar da palavra função materna, não é única e exclusivamente exercida pela mãe. Qualquer pessoa que esteja encarregada desse cuidado todo com a criança, desta relação com a criança, de se ocupar da criança, de falar com a criança, de olhar para a criança, esta pessoa se torna ali, se apodera dessa função materna. Não quer dizer que nós, professores, enquanto ficamos lá 6, 7, 8 horas com esses bebês na creche,
tomamos o lugar da mãe e nos tornamos mãe naquele momento. Não é isso. Não é assumir uma posição materna. Não tem relação com isso. Tem relação com entender e compreender que quando eu sou o adulto de referência no momento e no contexto que a criança está inserida, então se eu sou professor daquela turma de berçário, daqueles bebês, e eu sou a referência desses bebês, neste momento eu estou cumprindo uma função complementar à função materna. Eu sou a pessoa responsável por falar, por olhar, por atender as necessidades básicas dessas crianças. Sendo assim, eu estou interferindo diretamente na concepção psíquica dessa criança, no desenvolvimento dela. Por que as autoras pontuam isso pra gente? Elas não vão falar sobre função materna, elas vão falar sobre função paterna também. Elas já chamam a gente para esse olhar, por quê? Para que a gente possa pensar sobre as nossas ações e dar mais foco a elas. Então, quando, por exemplo, um bebezinho lá no berçário tá tentando se comunicar de alguma forma, ele tá balbuciando palavras, ele tá tentando ficar em pé, e aí, ao invés de eu auxiliar esse bebê a conseguir ficar em pé e buscar autonomia, que é o que a gente precisa desenvolver nessas crianças, eu vou lá e pego ele e falo, não, senta aqui, não tá na hora disso. O que eu tô fazendo? Eu estou inibindo o desenvolvimento desse bebê. Quando um bebê tenta olhar pra mim na hora que eu tô trocando a fralda dele, e eu simplesmente trato ele como se ele fosse uma máquina, uma parte de uma função que eu tenho que fazer ali, que é trocar a criança o mais rápido possível para poder trocar uma outra. E eu não troco olhares com essa criança, eu não digo a ela o que eu tô fazendo, eu simplesmente trato aquilo como uma tarefa mecânica. Quando eu tenho esta atitude em relação ao bebê, eu tô deixando de me comunicar pelo olhar, pelo verbal com esse bebê. Então, eu tô deixando de potencializar o desenvolvimento dessa criança. Então, por que elas chamam a atenção da gente sobre isso? Porque a gente precisa exatamente ter esse olhar, que durante o momento que eu tô com essa criança, eu sou a referência dela enquanto adulto. E é minha responsabilidade mediar estas relações. Mediar a fala, mediar as tentativas que o bebê tem de desenvolvimento, a sua constituição psíquica, nomear as coisas. Então, você tá querendo esse chocalho, é o chocalho que você quer? O que o chocalho faz? E conversando com a criança e mostrando e ampliando os repertórios desse bebê. Então, a gente tem essa função, tá? Que não é substituindo a mãe, porque essa função não é uma função exclusivamente, unicamente materna, de mãe, apesar do nome função materna, tá? Outra função aqui que elas chamam pra gente também que o adulto se ocupa é a função paterna, que também, assim como a função materna, não é exclusividade do pai. Mas, nesse caso aqui, elas vão falar que essa função ela é assumida por aquele que insere a lei e a ordem, que põe limite e separa as crianças da mãe, que determina as regras de convivência. Nesse sentido, né, da mesma forma que se referem ao educador como aquele que tem uma função materna, também o identificam como função paterna. Então, não quer dizer que a gente está substituindo mãe e pai, mas, ao mesmo tempo, nós assumimos essas duas posições dentro da creche. Então, nós somos a referência de cuidado, a referência de trocas de olhares, de palavras, de nomear as coisas, de estimular a criança e, ao mesmo tempo, nós impomos limites, nós colocamos as convenções de regras coletivas, nós vamos fazer a correção da criança quando necessário. Então, temos essas duas funções acumuladas, digamos assim, não substituindo o pai e a mãe, mas naquele momento como um adulto de referência para a criança, tá? Mas o educador, ele precisa ter um olhar e uma escuta atenta à criança. Então, para além dessas questões, né, a gente não só cuida, educa e estabelece essas relações com a criança, a gente precisa ir além do que os pais, por exemplo, conseguem fazer, que é ter um olhar mais adiante relacionado ao desenvolvimento da criança. Então, entender os interesses, as necessidades, buscar atender ao desenvolvimento dessa criança de forma qualificada e adequada. Então, esses são elementos fundamentais. A gente precisa estar sempre observando e buscando ali uma aproximação com o bebê. E isso requer o quê da gente? Disponibilidade para ouvir, para conhecer, para colocar em função das necessidades do bebê. O princípio básico de um atendimento de qualidade, então, é a disponibilidade e cuidado no estabelecimento de vínculo entre bebê e adulto.
Entende-se aqui como necessidade que a criança pequena tem 1 ou 2 adultos como referência, um por período e por muito tempo, para estabelecer com ele uma relação de continuidade, uma relação de confiança e um conhecimento mútuo. Sobre vínculo, primeiro. O vínculo ele é extremamente necessário e importante para que o desenvolvimento do bebê aconteça. Então, a criança ela vai criar vínculo com a mãe, ela vai criar vínculo com o pai, com as pessoas que cuidam dela, ela vai criar vínculo também com um adulto de referência na creche. Como a criança fica com um tempo grande, muitas vezes na creche, pode ser 2 adultos. Então, pode ser que no período da manhã seja um adulto de referência, no período da tarde o outro. Mas é importante que se estabeleça esse vínculo. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente como que se estabelece, quais são as possibilidades para estabelecimento desse vínculo. Mas ele é extremamente importante, tá? Então, tem algumas desmistificações que a gente precisa fazer nesse sentido. Então, tem, por exemplo, crenças limitantes que dizem que na creche você não pode dar colo pro bebê. Se o bebê tá chorando, você não pode pegar ele no colo para acalmá-lo. E as autoras, elas são críticas em relação a isso. Faz parte do criar um vínculo, atender as necessidades e demandas desse bebê, ouvir as necessidades dele. Então, mais pra frente tem um capítulo que as autoras, elas contam uma historinha com 2 versões de possibilidade ali de atendimento de um bebê chamado Bruno. E uma desses exemplos, que eu já vou adiantar pra vocês, elas dizem que o primeiro exemplo que elas dão é um exemplo de uma atitude errada e o segundo é a atitude correta. No primeiro exemplo, elas dizem que o bebê chega e por volta de 8h30 eles vão mamar, os bebês vão mamar. E eles estão deitados no berço e eles recebem a mamadeira, é um bebê de 8 meses. E ela fala que alguns bebês já conseguem mamar sozinho, mas Bruno não. Ele tenta, mas ele não consegue. E ela fala que em nenhum momento as professoras fazem alguma intervenção. Em nenhum momento elas oferecem o colo para o Bruno para poder auxiliar. Em nenhum momento elas pegam ele e tentam mostrar para ele como ele tem que fazer para conseguir mamar. Elas simplesmente deixam ele tentar até não conseguir. Até depois chegar na hora do almoço e ele conseguir comer. Então, é uma atitude completamente equivocada. O correto na concepção delas é que os bebês que já conseguem, maravilha, eles vão mamar sozinhos. Os que ainda não conseguem, eles vão ser pegos no colo. A professora vai posicionar na posição adequada, vai dar mamadeira. E durante esse processo, ela vai explicar, olha, coloca a mãozinha aqui, segura assim, levanta. Vai estimular a criança para que ela possa, no próximo momento, ter uma tentativa mais assertiva. É permitir que a criança tente, mas ao mesmo tempo fazer as intervenções necessárias. Não é deixar a criança ali a tentativas frustrantes e deixar que a criança tente sem receber esse acolhimento. Então, o vínculo, ele se estabelece de várias formas e a gente ainda tem algumas crenças limitantes em relação a isso, tá? E aqui, quando elas falam de referência do adulto, a criança precisa, o bebê tem que ter na creche uma referência por período, pelo menos, de um adulto, tá? Aí eu vou fazer uma pausa, porque aí a gente já vai pro capítulo 3, vou fazer uma pequena pausa, na volta a gente retoma a partir do capítulo 3, tá bom? Qualquer dúvida já pode ir perguntando aí, se vocês tiverem. Até mais!